Pessoal, nossa, peraí. Escuta essa música aí, velho. Não me abandonou nos meus pecados, me transformando a imagem e semelhança. Me falou que sou sua herança. Eu vou em direção a ti. Eu vou em direção a ti. Eu em direção a ti. Eu vou. Olha esse cabelo, gente. Nossa Deus. Querer se iluminar, faz meu coração ser a sua mão, faz meu coração, faz meu ouvido ouvir segundo o que tu fala, faz meu coração ser a sua morada, faz minha mão cooperar com sua empreitada, faz meu olho ver segundo a sua palavra, faz meu ouvido ouvir segundo o que tu fala, faz meu corpo purificado ser a sua casa, faz meus pés chegarem onde você quer, dá uma caminhada, faço o que você planejou e eu vou em direção a ti. Eu vou em direção a ti. Calma que eu vou falar um negócio doido nesse vídeo aqui, galera. Espera só curtir a música primeiro. Eu vou em direção a ti. Eu vou. Qual que é a música? Oh my God. Ah, tá. Ei. Beleza. Galera, tô com dois mics na minha mão aqui, diferentão aí pra você ver. Diferentão um do outro, olha pra você ver. Esse aqui é condensador. Eu acho que esse aqui é dinâmico, não tenho certeza, mas eu acho que é. Eu não sei, isso aí é indiferente no vídeo. Vou deixar os mics aqui, daqui a pouco eu vou voltar com uma vibe aqui sobre ele. Esse vídeo aqui, ele é sobre um negócio muito interessante. Um rapaz aqui conhecido, ele mandou aqui num grupo que eu faço parte, eu tô num grupo de WhatsApp, ele mandou um link com um vídeo de um cara explicando sobre relacionamento que eu falo assim, as pessoas que a gente anda, entendeu? Relacionamentos de amizade, relacionamentos familiar com pai, mãe, filho, tio, pai, mãe, que mais? Amizade, namorado, namorada, casado, casais, trabalho, tudo. Aí o que acontece? Eu associei isso com um vídeo que eu tinha falado sobre puxar pessoas para cima e puxar pessoas para baixo. E em todo relacionamento que a gente tem, em determinadas áreas a gente é puxado para cima e em determinadas áreas a gente é puxado para baixo. Tipo assim, às vezes eu sou amigo de uma pessoa, essa pessoa ela me puxa para cima em uma certa área que ela é boa, só que ela me puxa para baixo em uma área que ela é ruim. E eu puxo para baixo a pessoa na área que eu sou ruim, eu puxo ela para baixo. E na área que eu sou bom, eu puxo ela para cima também. Ou seja, tem esse contraponto em todo relacionamento, as pessoas que caminham com a gente, tem esse contraponto de amizade, de caminhada com a pessoa. Então,
Aí eu vou entrar em outro assunto aqui, meio que parece que não tem nada a ver com isso, mas eu vou explicar por que tem depois. Eu tava vendo um podcast onde que a Aline Barros, não sei se todo mundo conhece, ela teve a oportunidade de nascer. Eu não sei certinho se ela nasceu em um lar cristão, mas eu sei que o pai dela foi um. Ela falou que é um referencial para ela, desde a conversão dela até a caminhada, até hoje, no propósito. Ela canta, né? Ela canta. O pai dela, eu acredito que é pastor, se eu não me engano. E o pai dela discipulou ela de uma forma que nas composições dela, no viver dela, ela dá um bom testemunho. Tipo assim, a Aline Barra já dá um bom testemunho, pelo menos até onde eu sei, do que eu conheço ela dá um bom testemunho. E ela deixou claro que um dos motivos principais disso, ela até agradece, é a convivência com o pai dela. Aí eu queria entrar num assunto aqui que eu não sou muito chegado em entrar, não, porque ele envolve interpretação bíblica. E a gente tem a lógica em si bíblica, ela tem uma lógica racional ali. A gente pode interpretar de várias formas, figurada, com base na nossa experiência, mas tem uma lógica por trás. Então, pode ter várias interpretações de alguma coisa, por exemplo, um texto ou algo desse tipo, e isso pode gerar confusão. Eu não sou muito chegado em fazer isso, mas eu vou entrar num assunto aqui que eu vou até pausar o vídeo aqui só pra me recapitular, porque eu já tô panguando aqui já, que eu esqueci até que eu ia dizer aqui depois que eu falei isso aqui. Então, pessoal, pera aí. Eu tava falando que a Aline Barros, ela teve a oportunidade, ela falou isso no podcast do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ela deu esse crédito ao pai dela. E isso é interessante porque se a gente for parar pra pensar, as coisas eu vou falar agora de uma forma que você entenda. Você só vai entender se você tiver experiência de aprendizado bíblico do reino de Deus. Se você não teve esse tipo de experiência, você não vai, talvez o que eu vou falar aqui você não vai conseguir associar tanto, porque você não chegou a ouvir tanto sobre isso e você não maturou esse tipo de informação para isso gerar em você um certo conhecimento sobre isso. Mas, por exemplo, tem coisas que são faladas para nós que, tipo assim, de uma forma quando... Aí eu vou ter que entrar num certo linguajar de falar aqui, meio que bíblico, mas de boa. Jesus falou que... Foi Jesus... Na Bíblia está escrito assim, que quando a gente recebe algo espiritual, tem um negócio que na Bíblia fala que tem uma coisa que chama Império das Trevas, pelo menos na tradução brasileira, chama Império das Trevas, e também tem outra coisa que na tradução brasileira fala que é o reino de Deus, ou seja, tem duas coisas, Império das Trevas e reino de Deus. Tipo assim, a Bíblia deixa claro que essas espiritualmente tem coisas que agem no invisível, que existe dois tipos de coisa, dois tipos de ambiência que agem no invisível. Aí a gente chama isso às vezes de espiritual. A gente chama muito isso de espiritual, né? Aí na Bíblia fala que tem dois tipos de ambiência espiritual: Império das Trevas e Reino de Deus. E eu tava falando de relacionamento. Esse vídeo aqui acho que vai ficar tipo assim, acho que
vai ser como num prato. Nossa, Deus, não vou nem explicar isso não. Vamos lá. Eu tava falando da Aline Barros, que ela cresceu com o pai dela. E o pai dela inspirou ela. Foi referência para ela. Discipulou ela naquilo que a gente chamaria de reino de Deus. Tem o Império das Trevas por aí. Só que a ambiência que através da referência que o pai dela foi para ela, foi mais coisa do reino de Deus. Foi coisa do reino de Deus. E eu não tô falando que talvez a Aline Barros não sofreu ataques espirituais invisíveis do Império das Trevas em algum momento ou outro. Mas o que prevaleceu mais de ambiência para ela foi o reino de Deus, por causa de do relacionamento que ela teve com o pai dela. Em outras, ela fala do marido dela também, que é exemplo para ela. Ela fala de algumas pessoas que é referência para ela. O Douglas Gonçalves perguntou para ela quem que era referência para ela e tal. Aí ela deu alguns exemplos, beleza. E um rapaz mandou no grupo de um grupo de WhatsApp que eu faço parte, mandou interessante, porque ele mandou um vídeo do pai. Ele mandou um vídeo do pai desse cara que estava entrevistando a Aline Barros. Eu assisti o podcast da Aline Barros. E esse rapaz que tá no grupo que eu tô, ele mandou um vídeo do pai do Douglas Gonçalves, que estava entrevistando a Aline Barros, falando sobre gestão de relacionamento. Tipo assim, gestão de relacionamento é minhas palavras, mas ele fala, acho que o título do vídeo, se eu não me engano, cuidado com quem você anda, uma parada assim, tipo, é tipo isso. Cuidado com quem caminha com você, é uma parada assim, não sei, tô lembrando certinho não, mas é mais ou menos isso. Em determinado ponto desse vídeo aqui, eu vou falar da Ariana Grande, porque eu vou fazer eu vou imaginar um negócio muito, muito, muito doido aqui, e você vai entender por que eu vou falar da Ariana Grande daqui um pouco do vídeo aqui, mas só que eu tenho que criar um contexto pra você entender a parada aqui que eu quero compartilhar nesse vídeo. Tá, eu tava falando que a Aline Barros teve a referência do pai dela, beleza? Eu falei que no contexto de aprendizado, que é lógico mesmo, existe dois tipos de ambiência espiritual, que a gente chama de espiritual, sobre a gente. Às vezes pode ser Império das Trevas, às vezes Reino de Deus. No contexto de interpretação bíblica, só existe esses dois ambientes espirituais. E às vezes eles podem estar em guerra entre si. Talvez você está em momentos que você vai estar em guerra, você vai ter um conflito das duas partes perto de você, e você vai sentir isso. Às vezes no seu corpo mesmo, no físico mesmo, você vai sentir isso. Às vezes em ambiente você vai estar, se você perceber isso, é porque você está recebendo um repertório do alto para você poder discernir isso, entendeu? Então, aí eu tava pensando assim, tipo assim, a Aline Barros falou que que ela teve essa oportunidade de crescer com o pai dela, e eu fiquei imaginando o seguinte, eu fiquei imaginando a Ariana Grande. Esses dias agora, eu tô fazendo um aprendizado diferente, eu tô estudando algumas coisas, eu não vou entrar em detalhe do que eu tô estudando não, mas eu tô estudando algumas coisas e às vezes eu uso coisas do dia a dia, às vezes eu uso entretenimento para estudar também, pra aprender coisas novas. E uma das coisas que eu tô aprendendo, que eu tô usando na verdade para aprendizado e para entretenimento também, é a série Sam and Cat, que é a série da Cat Valentine e da Sam Puckett,
que é a série onde que a Ariana Grande interpretou, mais a... esqueci o nome da outra moça, gente. A moça escreveu até um livro contando sobre coisas que ela viveu com a mãe dela e tal. O livro é até um pouco polêmico, mas eu tô assistindo essa série da Ariana Grande. Eu assisti um filme que a Ariana Grande também participou tem um tempo, e eu comecei a estudar a forma da Ariana Grande compartilhar a arte dela, que é algumas músicas que ela faz e tal, e videoclipe também. Eu comecei a tentar entender como que a forma dela fazer e tal, e eu comecei a tentar pensar como que as pessoas envolvidas com a Ariana Grande, como que essas pessoas, qual que é a metodologia que essas pessoas usaram para chegar no resultado que a Ariana Grande tem. Que a Ariana Grande, ela tem um resultado, tipo assim, de compartilhamento da arte dela, global, né? Tipo assim, ela é conhecida no mundo inteiro. Inclusive aqui em Brumadinho, eu assisti uma série que a Ariana Grande fez parte, que é a Sam and Cat. É porque, tipo assim, quando eu tô gravando o vídeo assim, eu gosto de diferenciar o sotaque em inglês. Quando eu falar algo em inglês, eu não gosto de misturar com português, não. Aí eu gosto de falar tipo assim, Sam and Cat. E tipo assim, aí se eu falar Sam e Cat, eu fico meio... Eu não gosto, tipo assim, eu já tô entrando num parênteses aqui, mas não tô nem aí. Eu não gosto de misturar, tipo assim, quando eu tô falando em português, eu não gosto de misturar o meu sotaque, eu não gosto de usar o meu sotaque português pra falar inglês. Eu gosto de adaptar o meu sotaque pro inglês. É uma coisa que eu não sei porquê. Eu não me incomoda, tipo assim, quando eu uso meu sotaque português pra falar inglês, isso me incomoda. Aí eu tento evitar isso. Eu não gosto de misturar as duas coisas, não. Quando eu tô falando inglês, eu gosto de falar só inglês, porque senão não, daqui a pouco eu tô falando inglês com sotaque português, aí daqui a pouco não é emboleira. Então, só um parênteses aqui, porque a série é em inglês, então só não sei nem porque eu falei isso aqui, mas tá bom. Aí tem até um negócio interessante, que eu assisto a série, eu criei uma metodologia pessoal de assistir a série. Primeiro eu assisto a série dublada em português, e depois eu assisto a série legendada não, com áudio inglês mesmo, com áudio inglês. E eu comecei assistindo a série com áudio inglês e legenda em inglês. Só que agora eu tô tirando a legenda, por quê? Porque eu tô ficando dependente da leitura para me entender as palavras. Aí eu quero forçar para mim poder não precisar da legenda para me entender. Nesse caso, eu tô treinando a audição em inglês, para meu inglês, para me desenvolver meu inglês. Qualquer língua que você vai aprender, tem a parte falada que você fala, a parte que você ouve, tem a parte que você escreve e a parte que você lê. Então, tipo assim, geralmente em toda língua é quatro abordagens que você usa a língua. Falada, ouvir, escrever e ler. Aí eu tô no assistir essa série, eu tô treinando a audição de inglês. Eu não tô falando pra você assistir essa série, e também não tô falando pra você não assistir, só tô compartilhando o que eu tô vivendo aqui. Dependendo do que você tá vivendo agora, talvez eu falar que eu tô assistindo uma série pode ser prejudicial pra você que tá vendo esse vídeo, mas pode ser que seja de boa. Então é da hora tudo que você assiste é da hora você filtrar. Por exemplo, isso aqui, ó, é um lixo reciclável, só que eu coloquei aqui poeira, coloquei junto com o lixo reciclável poeira, coloquei que mais? Coloquei resto de reboco de parede, ou seja, a pessoa que vai reciclar esse lixo aqui
vai ter que fazer uma administração aqui do lixo, o que ela vai reciclar e o que ela vai eliminar. Se você assistir no meu vídeo, talvez você vai ter que fazer isso também. Ou o vídeo de outra pessoa que você for assistir também, você vai ter que fazer isso. Então é da hora a gente exercitar isso, porque a gente consegue fazer uma gestão da informação que está vindo pra gente. Talvez você vai extrair o melhor desse vídeo e não o pior, se você souber fazer isso. Então vamos lá. Aí eu tava falando o seguinte, que eu tô assistindo a série da Ariana Grande, beleza? E eu comecei a pensar sobre algumas coisas. Por exemplo, a Aline Barros, aqui no Brasil, ela é referência musical para as pessoas que fazem música que a gente chama de música gospel. E isso foi com base na referência que ela teve. Ela mesma dá esse crédito para a caminhada que o pai dela fez com ela. O pai dela acompanha ela até hoje. Depois de muitos e muitos e muitos anos de missão que ela tem, o pai dela acompanha ela até hoje. Muito interessante isso. Aí, tipo assim, só que isso não é uma realidade de todo mundo. É interessante porque tem umas passagens bíblicas que falam que o reino de Deus, ele depende do transporte do Pai espiritual, que é Deus. Então, ou seja, se uma pessoa vai ser transportada do império das trevas, das coisas que eu falei de reino de Deus e império das trevas, se uma pessoa vai ser transportada, depende de Deus, depende tipo assim, Deus espiritual transportando essa pessoa, né? Ou seja, existe um esforço de Deus. Só que é muito interessante porque todo esse acontecimento espiritual, que é invisível, ele acontece no visível. Na vida da Aline Barros, pro reino de Deus tá presente na vida dela, aconteceu de forma espiritual que a gente não vê. Só que isso gerou coisa no visível, que foi o relacionamento do pai dela, que foi referência para ela. Ela casou também, o marido dela, ela fala que o marido dela também é referência para ela nesse aspecto. E é interessante que, tipo assim, quando o Douglas Gonçalves perguntou para ela, ele perguntou no intuito de quem conhecido, na verdade não foi nesse intuito, mas a minha interpretação, eu pensei que a Aline falaria, tipo assim, alguém famoso, um cantor famoso que canta gospel famoso também, só que a Aline Barros falou o pai dela, falou o marido, tipo assim, pessoas que tá no convívio com ela, nem falou de pessoa famosa nem nada não. E essa resposta foi interessante porque ele linkou com o vídeo que o rapaz que mandou o vídeo no grupo ele falou da gente cuidar com quem a gente caminha, com quem a gente anda. E eu comecei a associar isso com... Eu comecei tipo assim, a imaginar... Imagina, tem os universos da... Imagina em outro universo que a Ariana Grande teve a oportunidade... A Ariana Grande é alguém famosa e tal. E eu fiquei imaginando se a Ariana Grande tivesse a oportunidade de caminhar com um pai como o da Aline Barros. Tipo assim, que discipulou ela no caminho do reino de Deus. Eu falei que existe a ambiência espiritual que a gente não vê, e eu usei como exemplo, e eu decidi afirmar na minha interpretação que o pai da Aline Barros discipulou ela no caminho espiritual do reino de Deus. Então, eu comecei a pensar que a Ariana Grande não teve essa oportunidade. Pelo menos do que eu entendo e conheço, pouquinho, tipo assim, muito pouco da história dela, eu comecei a pensar assim, a Ariana Grande não teve essa oportunidade que a Aline Barros teve. E aí eu comecei a associar assim, tipo assim, o pai que transporta pessoas pro reino de Deus. Só que Deus usa de uma forma, eu tô falando de uma forma bem assim, simples,
Deus vai usar, tipo assim, coisa do dia a dia mesmo, tipo assim, coisa do dia a dia, pro reino de Deus chegar na vida de uma pessoa e permanecer na vida de uma pessoa. E é muito interessante, se a gente parar pra pensar, que Jesus falou assim, é mais fácil um rico passar por... Eu não sei direito se a agulha naquela época era a agulha que a gente tem hoje, não, mas a agulha é um negócio fininho, né? Tipo assim, imagina esse pente aqui, ó. É mais fino que esse pente aqui, que essas aberturas que esse pente aqui tem. E ele falou tipo assim, ele falou isso, só que ele falou que pra Deus todas as coisas são possíveis. Aí eu comecei a parar pra pensar de algumas orações que eu já fiz e tal. O interessante de você parar pra pensar a oração é uma conversa que você tá tendo com o mundo invisível, tipo isso. Se uma pessoa for muito racional, dependendo, ela pode achar isso até loucura, né? Mas é uma conversa que a gente tem com o mundo invisível. No meu caso, é com Deus. Aí eu comecei a pensar assim, imagina que a Ariana Grande tivesse nascido num lar cristão, com o pai e tal, que fosse com ela na carreira dela toda. A carreira dela, as músicas que ela já produziu, tudo que ela já participou, com certeza seria diferente, tipo assim, com certeza absoluta seria diferente. E talvez, se a Aline Barros não tivesse tido essa oportunidade dessa forma, ela talvez não teria tido o resultado que ela teve na vida dela toda até agora, né? Ou seja, uma caminhada com uma pessoa faz diferença na nossa vida demais. Isso aí não tem como, tipo assim, não tem como. Vai fazer diferença, vai tipo assim, ter diferença as pessoas que você anda, independente, não tem como. Vai influenciar na sua vida. Você pode, se você não tem clareza disso o suficiente, se você acha que você consegue que as pessoas que estão perto de você não influenciam na sua vida, você, tipo assim, você não tem de verdade, você não tem clareza. Tipo assim, se você não consegue, se você tem a fala de falar assim, não, as pessoas que eu ando não me influenciam, eu faço o que eu quiser e tal, é porque você não tem clareza de que você está influenciando e de que você é influenciado. Tipo assim, todo dia, desde o seu nascimento até hoje, tudo que você viveu e as pessoas que aproximaram de você teve influência em você, ainda que tenha tido influências às vezes ruins, e depois dessa influência ruim ter vindo a partir daquilo que foi ruim, ter sido gerado um aprendizado para gerar coisa boa, tudo que você viveu de relacionamento e caminhada, ainda que a partir de algo ruim tenha vindo algo bom, teve influência. Teve influência que eu falo assim, gerou um resultado, ainda que tenha sido um resultado bom. Talvez um relacionamento ou uma influência ruim, a partir de um mover, eu vou usar um exemplo espiritual. A partir de um mover espiritual, pode ter gerado algo bom. Às vezes algo ruim, vou falar de uma forma bem simples aqui. Talvez algo ruim Deus fez vir algo bom. Pode acontecer isso. Só que se a gente for parar para pensar, para ter um pouco mais de clareza, tudo que a gente vive desde o nosso nascimento até a gente falecer, a gente está influenciando pessoas e a gente está sendo influenciado. E nem influência intencional, é natural isso, natural. Não estou falando que é intencional. Às vezes a gente tem influência intencional sim, mas isso aí é natural, não é nem uau, a pessoa quis influenciar e tal, é natural isso.
E às vezes a influência, ela, por exemplo, às vezes tem uma influência que tá te falando pra você fazer algo e você vai contra isso. Isso confirma em você o que tá dentro de você, por exemplo. Imagina que alguém tem um certo tipo de atitude, que se eu copiasse aquela atitude, isso mudaria eu por dentro, por exemplo. Só que imagina que eu sou totalmente contra aquilo que a pessoa tá fazendo, e quando eu vejo uma pessoa fazendo aquilo, e isso confirma dentro de mim o que eu quero fazer. Então, ou seja, o erro da pessoa tá fazendo eu analisar ela e falar assim, não quero isso. Eu vou fazer isso que eu acredito que é o certo. Então, isso que a pessoa está fazendo perto de mim, só confirma e treina eu para eu tipo assim ter mais convicção de que eu quero fazer isso aqui, que é diferente disso aqui. Então, ou seja, isso aqui também está gerando essa confirmação que é o contrário do que isso me influenciaria a fazer. Só que, ou seja, de qualquer maneira, então aquilo que a pessoa está fazendo perto de mim, ainda que gere em mim uma coisa boa, tá gerando alguma coisa. Então, ou seja, o que eu quero trazer mais clareza? Então, tipo assim, tudo que a pessoa faz perto de mim, bom ou ruim, vai tipo assim, ter relevância na minha vida. Então, independente se é coisa boa, coisa ruim, vai ter relevância, vai ter isso aí. Então, aí eu tava pensando, se fosse o inverso, como que seria uma parte do meio artístico atualmente no gospel e no não gospel? Vou falar de uma linguagem assim. Como que seria diferente se a gente invertesse isso? Isso aqui é só uma imaginação minha, para a gente poder trazer até clareza aqui. Imagina que se a Aline Barros tivesse tido as oportunidades que a Ariana Grande teve, e se a Ariana Grande tivesse tido as oportunidades que a Aline Barros teve. Olha que doideira. Tipo assim, se a Ariana Grande tivesse caminhado com as pessoas que a Aline Barros caminhou, e se a Aline Barros tivesse caminhado com as pessoas que a Ariana Grande caminhou. Olha que doideira. Talvez, é lógico que de uma forma individual, cada pessoa vai reagir de uma forma ao ambiente que ela tá. E tipo assim, a carreira da Aline Barros também não seria exatamente como da Ariana Grande, e da Ariana Grande também não seria exatamente como da Aline Barros, mas que seria diferente, seria. Então eu tô gravando esse vídeo aqui de 32 minutos, é como uma reflexão que eu tô pensando aqui. Eu não sei se eu vou publicar esse vídeo. Geralmente quase todo vídeo que eu falo que eu não sei se eu vou publicar, eu acabo publicando. Até porque esse vídeo aqui ele envolve nomes de pessoas famosas e eu não sei se eu quero ficar tipo assim falando dos outros de forma pública, mas isso aqui é uma coisa que eu tô pensando. E isso tá gerando em mim algumas reflexões aqui. E tipo assim, por exemplo, a Aline Barros hoje em dia ela tem o resultado eu falei de dois tipos de ambiente espiritual: Reino de Deus e Império das Trevas. A Aline Barros ela tem resultados de Reino de Deus. E eu fico imaginando assim, e se Deus quisesse que a Ariana Grande tivesse resultados do Reino de Deus também, só que a Ariana Grande não teve a caminhada e as pessoas que a Aline Barros teve com ela para gerar nela o Reino de Deus. Aí eu fiquei imaginando isso. Teria que ser uma coisa bem diferente, tipo assim, a Ariana Grande não teve essa oportunidade, mas imagina que Deus quer isso. Imagina que Deus vai fazer o Reino de Deus chegar na vida da Ariana Grande. A ambiência espiritual, imagina que Deus vai fazer isso.
tipo assim, como a Ariana Grande não teve a forma visível de Deus operar isso como na Aline Barros dessa forma, teria que ser de forma diferente, né? Obviamente. Então, isso é uma reflexão de que às vezes no mundo vai ter que acontecer isso, vai ter que, olha que doideira, eu vou falar um trem aqui muito louco, vai ter que às vezes acontecer isso, tipo assim, camelos, isso aqui acho que vai ficar memificado, mas não tô nem aí. Como Jesus falou, é mais fácil um camelo passar dentro do abertura de uma agulha, né? Vou falar aqui de uma forma diferente. Imagina um dromedário. Eu fecho esse pente aqui. Imagina eu fecho esse pente aqui, ó. Olha, tem várias aberturas aqui, ó, de menos de 1 centímetro, tá vendo? Bem menos de 1 centímetro. É como se dromedários passassem. Eu fecho esse pente aqui e dromedários passassem nessas aberturas do pente aqui, ó. Que viagem, velho. Aí dromedários passam aqui. Tipo assim. Tipo assim. Jesus, depois que ele falou que seria mais fácil, vou falar com minhas palavras aqui, dromedários passar entre essas linhas desse pente, depois que ele falou isso, ele falou assim que para Deus todas as coisas são possíveis. Então, por exemplo, é possível uma pessoa, entre aspas, rica, como Ariana Grande, e eu falo tipo assim, rica de muitas coisas, não ricas só de dinheiro. Uma pessoa cheia de coisas como Mariana Grande, é possível, para Deus é possível Deus transportar ela para o reino de Deus. Para Deus isso é possível. Tipo assim, Jesus deixou bem claro, por exemplo, se não fosse possível, Jesus tinha falado. Então, tipo assim, Jesus que veio trazer a verdade, ele teria falado para nós, não, isso não é possível acontecer. Não, isso não é possível acontecer, mas ele deixou bem claro e explícito que é possível acontecer. Então, deixa eu pausar aqui que eu vou no banheiro, peraí. Então, o que acontece? Eu fiquei imaginando isso, que, por exemplo, como que seria uma pessoa cheia de posses em várias coisas humanas, uma pessoa cheia de posses, como que essa pessoa receberia o reino de Deus? Aí eu vou deixar essa parte aí como reflexão, eu não vou explicar nada disso aqui, mas comecei a pensar, se a Ariana Grande convertesse no quesito assim, se ela recebesse o reino, eu fiquei pensando assim, como que seria ela receber o reino, porque ela teria algumas dificuldades, tipo assim, de vários detalhes, assim, vários detalhes do que o reino de Deus gera e do que é necessário para ele permanecer em nós. Eu fiquei pensando assim, ela teria algumas dificuldades que talvez a Aline Barros não teria. Interessante. Porém, se, por exemplo, se não, imagina permanecendo o reino de Deus na Ariana Grande, do mesmo jeito que a Ariana Grande teria algumas dificuldades que a Aline Barros não teve ou não teria, a Ariana Grande também
teria a possibilidade de resultados que talvez a Aline Barros não teria. Por exemplo, a Aline Barros, ela tem até acho que ela deve cantar em vários lugares do mundo, verdade, só que a Ariana Grande, ela tem um alcance global então, por exemplo, o Reino de Deus chegando na Ariana Grande, a transformação vai ecoar em todas as pessoas que conhecem a Ariana Grande. Então, isso aí teria esse resultado aí também. Mas é isso, o vídeo é esse. E agora eu vou aumentar o volume da música aqui e vamos ouvir ela, porque essa música é boa, tá? Que você planejou, eu vou em direção a ti. Eu vou em direção a ti. Eu vou em direção a ti. Eu vou. Não me sinto abandonado, não me abandonou nos meus pecados, me transformando a imagem e semelhança, me falou que sou sua herança e eu vou em direção a ti. Eu vou em direção. Eu vou em direção a ti. Faz minha vereda ser iluminada. Faz meu coração ser a sua morada. Faz minha mão cooperar com sua empreitada. Faz meu olho ver segundo a sua palavra. Faz meu ouvido ouvir segundo o que tu fala. Faz meu corpo purificado ser a sua casa. Faz meus pés chegarem onde você quer dar uma caminhada. Faço o que você planejou e eu vou em direção a ti. Eu vou em direção a ti, a ti. Eu vou em direção a ti. Eu vou. Pra eu me chegar a ti, preciso do que fez por mim. Pra eu fazer pra ti o que o Senhor planejar. Preciso que faças em mim o que o Senhor planejou.
vez satisfeito. Bom, agradável e perfeito. Presença em mim. A tua presença em meu peito. Eu vou cair cabuloso aqui, tá? Hey. Galera, vamos fazer o teste aqui, ó. Tem escada aqui e eu, né? Falei de dromedário e passar entre os fios desse negócio isso aqui, ó. Mas vamos ver se... Vamos começar no básico. Vamos ver se o Brunoso passa entre os... Olha o meu tamanho. Vamos ver se o Brunoso passa entre os fios. Entre os fios não, entre os espaços que essa escada pequena aqui tem, ó. Vamos ver. Pode ser que dá muito ruim isso aqui, pessoal, mas vamos ver. Ai. 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 Ihu. Ih, rapaz, acho que eu vou agarrar aqui, tá? Ai. Espera aí. Vou pensar. Ai, treino. Ai. Espera aí. Tranquilo aqui, ó. Passe aí. Tô dentro. Ihu! Bora.